Pessoal, vamos falar agora do teorema do valor médio, ok? Mas antes de falar do teorema do valor médio, nós temos que falar de um outro teorema chamado teorema de Rowley. Esse teorema ele é utilizado para demonstrar o teorema do valor médio, ok? O teorema de Rowley diz o seguinte: seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. Primeiro, f é contínuo no intervalo fechado AB. Segundo, f é diferenciável no intervalo aberto AB. E terceiro, f de A igual a f de B. Então, vai existir um número C em AB, no intervalo aberto AB, de tal forma que a derivada de f em C é igual a zero. Para ficar claro o que está sendo dito nesse teorema, nós temos aqui alguns exemplos, certo? Esse primeiro exemplo nós temos uma função constante, né? Nós temos que essa função ela é contínua no intervalo fechado AB, diferenciável no intervalo aberto AB, e f de A igual a f de B, e vai existir um C entre A e B, de tal forma que a derivada da minha função em C é zero. Na realidade, qualquer número C que você pegar aqui, entre A e B, a derivada da minha função nesse número C vai ser igual a zero. Ok? Nesse segundo exemplo aqui, né, eu tenho uma outra função aqui, satisfazendo essas mesmas hipóteses do teorema de Rowley, ou seja, ela é uma função contínua no intervalo fechado, AB, diferenciável no intervalo aberto, AB, f de A igual a f de B, e aí você vai ter um número C entre A e B, de tal forma que a derivada, né, a derivada da minha função em C é zero. Né? No exemplo 3, eu tenho outra função também satisfazendo as hipóteses do teorema, ou seja, contínua no intervalo fechado, AB, diferenciável no intervalo aberto, né, AB, f de A igual a f de B, e vai ter um número C entre A e B, de tal forma que a derivada da minha função em C é zero. Nesse outro exemplo aqui, né, eu tenho uma função aqui também satisfazendo essas hipóteses do teorema, né, de Rowley, ou seja, contínua no intervalo fechado, AB diferenciável no intervalo aberto, tá? f de A igual a f de B, e nesse caso aqui eu vou ter dois números C, C1 e C2, de tal forma que a derivada da minha função em C1 e C2 é zero. Ok? Para demonstrar o teorema, esse teorema de Rowley, nós vamos considerar três casos. Tá? No primeiro caso, eu tenho que f de x, a minha função f, ele é uma função constante. Ok? No segundo caso, eu tenho f de x é maior que f de A para algum x no intervalo aberto AB. E no terceiro caso, eu tenho f de x é menor do que f de A para algum x no intervalo aberto AB. Todos esses exemplos que eu dei aqui, e qualquer outro exemplo que você possa imaginar, satisfazendo essas hipóteses aqui do teorema, eles vão estar dentro desses três casos aqui. Ou a minha função f vai ser uma função constante, ou f de x vai ser de tal forma que f de x é maior que f de A para algum x no intervalo aberto AB, ou f de x menor que f de A para algum x no intervalo aberto AB. Certo? Então, para demonstrar esse teorema, basta eu demonstrar, né, esse teorema aqui nesses três casos. Então, no primeiro caso, eu tenho f de x uma função constante. Então, a gente sabe que se f de x é uma função constante, a derivada, né, da minha função é igual a zero. Ok? Dessa forma, vai existir um número C no intervalo AB de tal forma que a derivada de f em C é zero. Na realidade, qualquer C que você pegar no intervalo AB, né, aberto, a derivada vai ser igual a zero. Ok? De forma que, para esse caso aqui, fica demonstrado o teorema de Rowley. No segundo caso, eu tenho que f de x maior que f de A para algum x no intervalo aberto AB. Nesse caso aqui, né, como minha função f, por hipótese do teorema, ela é uma função contínua no intervalo fechado AB, então pelo teorema do valor extremo que a gente viu em um outro vídeo, né,
essa minha função f ela vai ter um máximo absoluto e um mínimo absoluto no intervalo fechado AB. Certo? Como f de x é maior do que f de A, esse máximo absoluto vai estar entre A e B. Né? Vai estar entre A e B. Ou seja, vai estar no intervalo aberto a B. Ok? O máximo absoluto. Digamos que esse máximo absoluto ele acontece para x igual a C, né? em um valor C. Nesse valor C, eu também vou ter um máximo local. Ok? Eu tenho um máximo local. Como minha função ela é diferenciável no intervalo aberto a B, por hipótese do teorema de Rolling, é diferenciável, então a derivada da minha função nesse valor C vai ser igual a zero pelo teorema de Fermat. E aí está demonstrado, então, o teorema de Rolling no segundo caso. Certo? No terceiro caso, que tem um raciocínio semelhante ao segundo, né? Eu tenho f de x menor do que f de A para algum x no intervalo aberto AB. Veja, como f é contínuo no intervalo fechado AB, então a minha função f ela vai ter um máximo e um mínimo absoluto no intervalo fechado AB. Como f de x é menor do que f de A para algum x no intervalo aberto AB, né? F de x é menor do que f de A para algum x no intervalo aberto AB, então o valor mínimo absoluto ele vai acontecer nesse intervalo aberto AB. Né? Ele vai acontecer entre A e B. O mínimo absoluto. Ok? E digamos que esse mínimo absoluto aconteça em um valor C, né, para x igual a C. Nesse valor C, né, eu tenho um mínimo local da minha função também. Ok? Como minha função ela é diferenciável no intervalo aberto a B, por hipótese do teorema de Rolling, então a derivada da minha função nesse valor C vai ser igual a zero pelo teorema de Fermat, provando o teorema de Rolling para o caso 3 e, portanto, provando para os três casos e, dessa forma, provando o teorema de Rolling. Ok? Então, podemos agora entrar no teorema do valor médio. Certo? O teorema do valor médio ele diz o seguinte, né? Seja f uma função que satisfaça as seguintes hipóteses. Primeiro, f é contínuo no intervalo fechado AB. 2. F é diferenciável no intervalo aberto AB. Então, vai existir um número C no intervalo aberto AB, tal que a derivada de f em C vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. A interpretação geométrica desse teorema é a seguinte. Imagine que você tem uma função aqui f, tá? Essa função é uma função contínua no intervalo fechado AB. Então, ela é uma função contínua no intervalo fechado AB. Ela é uma função diferenciável no intervalo aberto AB. É uma função diferenciável no intervalo aberto AB. Então, o que é que diz o teorema? Vai existir um número C entre A e B, de tal forma que a inclinação da reta que passa pelos pontos A e B, ou seja, o ponto AF de A, BF de B, isso aqui é a inclinação dessa reta aqui, que passa pelos pontos A e B, vai ser igual, né, à inclinação da reta tangente no ponto C. Ou seja, vai existir um número C de tal forma que a reta que passa pelos pontos A e B vai ser paralela à reta tangente, né, no ponto C, F de C. Nesse ponto aqui, que é C, F de C. Então, essa é a interpretação do teorema do valor médio. Ok? Como é que a gente provaria esse teorema? Então, primeiramente, vamos determinar, né, a equação dessa reta aqui. Né? Como é que a gente
determina a equação dessa reta. Essa reta que passa pelos pontos A e B. Vocês viram em geometria analítica que a equação de uma reta que passa por dois pontos, né? A equação de uma reta que passa por um ponto, aliás, que passa por um ponto e que tem uma inclinação, um coeficiente angular m, é dado por y menos y0 igual a m x menos x0. Né? Equação da reta que passa pelo ponto x0 e y0 e coeficiente angular m. Certo? Considerando esse ponto que a reta passa x0 e y0 como sendo o ponto A, né? Ou seja, qual é esse ponto A? Esse ponto A é igual a A e F de A. Certo? Então vamos considerar esse ponto aqui. A e F de A. Considerando esse ponto aqui, então eu vou ficar com Y menos Y0, que seria F de A, igual a M, o coeficiente angular dessa reta aqui, né? Vocês viram em geometria analítica, que vai ser dado por F de B menos F de A, F de B menos F de A sobre B menos A. Né? O coeficiente angular dessa reta aqui. Ok? Então eu tenho que F de B menos F de A sobre B menos A. X menos x0, que é A. Então eu tenho Y vai ser igual a F de A mais F de B menos F de A sobre B menos A, X menos A. Eu tenho aí a equação da minha reta, ok? Vamos considerar agora uma função h de x. Vamos considerar agora uma função h de x definida como sendo a diferença entre a minha função f, né, essa minha função f, né, f de x, e a função que determina essa reta, ou seja, essa função aqui. Então, eu estou considerando agora uma função h de x definida como a diferença entre a minha função f de x e a função que determina essa reta aqui, que é essa função que eu determinei aqui, ou seja, menos isso aqui, menos f de A menos f de B menos f de A sobre B menos A, x menos A. Certo? Observe que essa minha função, que eu defini aqui, h de x, ela satisfaz as hipóteses do teorema de Rolling. Ou seja, essa função aqui, ela é contínua no intervalo fechado AB, tá? No intervalo fechado AB. Por quê? Porque ela é a diferença de duas funções, f de x e essa função que determina a reta, que são funções contínuas no intervalo fechado AB. Logo, h de x vai ser contínuo no intervalo fechado AB. Além disso, h de x é diferenciável no intervalo aberto AB. Por quê? Porque f de x e essa função aqui que determina a reta são diferenciáveis no intervalo aberto AB. Tá? Então, o teorema de Rolling diz o seguinte, né? Além além da função ser contínua no intervalo fechado AB e diferenciável no intervalo aberto AB, uma outra hipótese do teorema de Rolling, né? Outra hipótese do teorema de Rolling é o seguinte, uma outra condição do teorema de Rolling é o seguinte, que f de A igual a f de B. Né? F de A igual a F de B, ou seja, H de A, né? Observe que H de A é igual ao quê? Se eu substituir aqui o x por A, você vai ter o quê? F de A menos F de A
menos f de B menos f de A sobre B menos A menos A, certo? O que dá 0, tá? H de B vai ser igual ao quê? F de B menos F de A menos F de B menos F de A sobre B menos A e aqui B menos A, ok? Então, eu vou ficar com F de B menos F de A menos F de B mais F de A, o que vai dar 0 também. Ou seja, eu tenho que H de A igual a H de B, satisfazendo a terceira, né, a terceira hipótese do teorema de Rowley. Então, recapitulando, né, essa minha função h de x que eu defini dessa forma, ela satisfaz a primeira hipótese lá do teorema de Rowley, né, que h de x vai ser contínuo no intervalo fechado AB. Satisfaz a segunda, h de x é diferenciável no intervalo aberto AB. E satisfaz a terceira, ou seja, h de A igual a h de B. Então, essa minha função h de x satisfaz as três hipóteses lá do teorema de Rowley. Então, o que é que o teorema de Rowley diz, né, quando isso acontece? Ele diz que vai existir um número C, né, no intervalo AB aberto, de tal forma que H' de C igual a 0. É isso que diz o teorema de Rowley. Certo? Ora, quem é a derivada da minha função h? A derivada de h de x, né? Derivando essa função aqui, eu tenho derivada disso aqui menos derivada disso aqui, que é 0, né? Menos a derivada disso aqui, né? Mas o que é isso daqui? Vai ser isso aqui, que é uma constante, multiplicado por x, né, menos isso vezes a, que é uma constante, cuja derivada vai ser 0. Então, a derivada disso aqui vai ser simplesmente o quê? Vai ser simplesmente isso aqui, ó. Ou seja, vai ficar menos f de B menos f de A sobre B menos A. Certo? Então, o que é que eu fiz agora? Eu derivei a minha função h de x, que vai ser a derivada disso aqui vai ser f' de x, derivada disso aqui é 0, e a derivada disso aqui, que vai ser a derivada disso vezes isso, né, mais a derivada disso vezes isso aqui, né, que vai ser uma constante. Então, vai ser simplesmente, né, a derivada disso aqui vezes isso aqui, que vai ser menos f de B menos f de B menos f de A sobre B menos A. Tá ok? Então, o teorema de Rowley, ele diz que a derivada de h em C é igual a 0. Quem é a derivada de h em C? Vai ser a derivada de f em C menos f de B menos f de A sobre B menos A. Então, ele diz que isso aqui é 0. Ou seja, f' de C menos f de B menos f de A sobre B menos A. Isso aqui é 0. Daqui eu tiro o quê? Que a derivada de f em C vai ser igual a, passando esse termo aqui para o lado de lá, vai ser f de B menos f de A sobre B menos A. Isso é justamente o que diz o teorema do valor médio. Ou seja, a derivada de f em C vai ser igual a
f de B menos f de A sobre B menos A, que foi o que a gente demonstrou aqui. Né? Derivado de f em C vai ser igual a f de B menos f de A sobre B menos A. E, portanto, está demonstrado o teorema do valor médio.